bom dia a todas e a todos. Eu não consigo falar sentado, nem consigo falar de casaco vestido, com toda a formalidade informal, eu ponho-me em condições de poder falar convosco. Quero começar por agradecer o convite da Universidade Sénior Contemporânea para estar aqui nesta sessão e cumprimentar os membros da mesa, a minha moderadora e o meu co-equipa, e dizer que é sempre com muito gosto que colaboro com a Universidade Contemporânea. Já nos conhecemos há muitos anos, porque eu sou muito idoso. E quem quiser conhecer-me, eu pedi à apresentadora, não perca tempo, ninguém está agora para ouvir os currículos, é uma mensagem e tal. Ao fim de dizer as primeiras palavras, é mesmo disto, é mesmo aquilo, as pessoas já estão a pensar noutra coisa. De maneira que quem quiser fazer algum trabalho em casa, chega a casa, liga o computador e põe www. Escrevam lá, senão. Daniel Serral, tudo pegado, sem tiro, no ar. Daniel Serral. Depois .com. Se for a hora do almoço, podem comer a seguir. Portanto, danielserral.com. E neste site da internet tem a biografia, tem a minha vida toda, não interessa nada a ninguém. Aquilo que interessará, penso eu, é uma das rubricas, aquilo que depois abre, todo tem lá o calendário do mês deste mês de maio, tem o mês de abril, depois se quiserem, tem o ano passado, tem há 5 anos, podem conhecer a minha vida toda para onde eu andei. E se calhar está lá que eu neste momento estou aqui, não é? Se forem lá clicar no dia 2, diz que eu estou aqui na Universidade Sénior Contemporânea a fazer uma palestra. Bem, mas isto é interessante, quem quiser às vezes convidar para qualquer coisa, vai lá, mas já está ali ocupado, não vale a pena estar a moer o homem. Bem, mas o que interessa é uma rubrica chamada Textos Completos. O que significa que estão lá textos completos. Está lá um livro, 300 páginas, por exemplo. Foi da Reforma da Saúde. Textos completos. E nesses textos completos há 4 subrubricas, que são Antropologia, Bioética, Medicina e Saúde. Clicando em qualquer uma delas, aparece então uma série de trabalhos, por extenso, e não é que extenso, como se dizia no tempo do latim. Aparece o trabalho todo. Tem um resumozinho de 5 ou 6 linhas que diz o que é que aquele trabalho, aquele texto, aquela conferência, aquele capítulo do livro, a que é que se refere. E a pessoa, se lhe interessar, vai abrir, pode ler, imprimir à vontade, se não lhe interessar, passa atrás. Portanto, tem depois também um capítulo, uma rubrica que tem algum interesse, que são entrevistas. E essas entrevistas, tem muitas entrevistas, umas não são assim grande coisa, depende da minha disposição e depende do entrevistador, mas em algumas que são mais substantivas. E, portanto, nas entrevistas há muita apresentação daquilo que eu penso de uma forma livre. Porque o entrevistador pergunta o que é que o senhor é mentiroso. Eu tenho de responder se sou mentiroso ou não e porquê e tal. E, portanto, as entrevistas poderão ter também algum interesse por causa do pronunciamento que eu sou obrigado a fazer pela pergunta do entrevistador sobre problemas controversos, difíceis, complicados. Os jornalistas sempre gostam de nos apertar contra a parede e a gente lá se vai defendendo, mas às vezes não tem outra maneira. E depois, se quiserem ir também ao YouTube, vão ao YouTube e no YouTube põe só Daniel Serrão entrevistas. E tem lá uma entrevista que agora não é escrita, as outras são escritas, as que são no site são escritas, mas esta não é escrita, é falada. Portanto, eu fui entrevistado por um estudante de curso de Meios de Comunicação Social da Universidade Católica que fez aquele trabalho para o professor, para a disciplina. Portanto, veio-me entrevistar, depois fez o tratamento daquilo de modo a poder apresentar ao professor o seu trabalho de entrevista. E até parece que foi bem classificado. Portanto, aí, no YouTube, quando Daniel Serrão entrevista, aparece. Há lá várias entrevistas que não prestam para nada, são aquelas coisas que fazem às vezes nas escolas, tem um aparelhozinho grave e depois põe lá. Mas aquela tem 3 partes, é uma que está em 3 partes. O entrevistador chama-se João Delicado, bonito, João Delicado, era delicadíssimo. João Delicado, e está em 3 partes. Cada uma delas responde a uma pergunta que ele apresenta lá, não é? Portanto, tem a pergunta, o que é que o senhor pensa sobre a morte? E eu depois estou a falar, ali a fazer gestos, só se vê a cara, não se vê o entrevistador. E faz-me algumas perguntas muito difíceis sobre a vida e sobre a morte, e eu gostaria que quem tiver curiosidade, que
para cada um, são 45 minutos que vão perder a ouvir-me. Só ouvem-me, não está escrito. Bom, posto isto, vamos entrar no tema 2. Eu já pedi à entrevistadora, quando eu tiver, a minha moderadora, quando eu já tiver falado 30 minutos, faz-me assim um sinal, eu já sei que é para acabar. O tema que foi dado foi o paradoxo do envelhecimento. Há um paradoxo no envelhecimento. E eu vou desenvolvê-lo, enquanto estava aqui na sessão da apresentação, fui pondo aqui os tópicos que vou desenvolver. Eu vou desenvolver, em primeiro lugar, que factos novos o verbo é cérebro e o paradoxo do envelhecimento. A minha primeira apresentação será sobre os factos novos na neurociência, rapidamente. Depois, que métodos novos nós temos hoje para conhecer o cérebro a funcionar, para além do conhecimento anatómico, que era o clássico. Depois, a questão da consciência cognitiva, que tem de se pôr. E depois a importância da consciência cognitiva ou da cognição em geral para o desenvolvimento dos 8 ou 9 tipos de inteligência que, como sabem, foram descritos e apresentados por Gardner. E, finalmente, a modulação das decisões entre os diversos tipos de inteligência e entre as diversas idades. E depois é aqui que vai aparecer o paradoxo. Mas eu não posso dizer-lo agora, senão tirar o interesse à minha comunicação. Então, que factos novos nós temos no conhecimento do cérebro? Como sabem, o cérebro, durante muito tempo, ninguém sabia nada do cérebro. A pessoa morria, o cérebro ficava logo liquefeito. Portanto, não era possível estudá-lo, não havia estudos de histologia, de anatomia. Há aquelas coisas lá dos antigos, da Renascença. Mas quando iam estudar os cadáveres, só tinham ossos. Não é? O resto dos bulbos já estava tudo podre. E o cérebro não tinha nada. Tinha a calote crânio, tinha esta crânio formidável, mas dentro estava uma coisa líquida, não sabia o que era o tal cérebro. Não sabia nada. E até havia coisas meias esotéricas. O cérebro era a sede da alma, não se lhe podia tocar. Se tocassem no cérebro, a alma mudava. Portanto, o respeito absoluto. E depois o cérebro, de facto, estava muito mais protegido do que qualquer outro órgão. Eu, se quiser saber onde está o meu fígado, ando aqui, os intestinos, ponho a mão e tal, tenho uma ideia. Agora o cérebro não. Está dentro de uma caixa óssea, acabou. A gente pode bater à porta, mas ele não responde. Portanto, o cérebro tem uma proteção extraordinária por causa, exatamente, do seu papel fundamental na vida dos seres humanos. E na vida dos animais em geral, mas na vida dos seres humanos, por meio de educação. Portanto, não havia forma nenhuma de conhecer. E aqueles buracos que aparecem lá nos crânios do Peru, ou aqui ou lá, não sabemos bem para que é que eles faziam os buracos no Neolítico, no Paleolítico, para que é que fariam aqueles buracos. Cada um depois inventa o que quer, mas o que é certo é que a única forma, de facto, de saber se havia alguma coisa aqui dentro era fazer um buraco. Depois fazia-se com os tépanos, mas naquele tempo devia ser um bocado mais à bruta, com alguma pedra ou qualquer coisa, para conseguirem ver. E depois não iam nada, não é? Portanto, o cérebro foi considerado misterioso, foi considerado algo em que não se podia tocar. Não havia estudos sobre o coração e o pulmão, a histologia, a morfologia, a fisiologia, e o cérebro continuava inacessível. E foi um investigador espanhol, Santiago Ramón y Cajal, que conseguiu demonstrar que o cérebro, como os outros órgãos, era feito por células, porque não se acreditava nisso. Não se sabia. Era feito por células. Como o fígado é feito por células hepáticas, o cérebro também é feito por células neuronais, nervosas, neurónios, neurônios. Teve prémio Nobel e muito bem. E muito bem, que é uma descoberta absolutamente seminal, radical. Foi esta descoberta que permitiu agora que se... E então, ele passou a vida dele a estudar aquelas células. Mas não sabia mais nada, só sabia morfologia. E teve algumas noções que ainda hoje são importantíssimas, clássicas, é que aquelas células, ao contrário das células dos outros órgãos, que estão todas encostadas umas às outras, a pele é feita de células também. A gente não vê as células, mas vê aqui o tecido, porque as células estão todas encostadas. O fígado, a gente sabe que era feito de células, mas estão todas juntas. E portanto, havia um esquema morfológico que era as células juntarem-se umas às outras. No caso do cérebro, não era assim. Então, ficou admirado que a célula estava no meio e depois mandava prolongamentos para todos os lados. Tinha um prolongamento principal, que ele chamou axónio, eixo. Portanto, a célula tinha o corpo celular com o núcleo, como as outras células, o núcleo e o citoplasma, mas depois tinha um eixo principal,
um eixo fundamental, e depois daquele eixo e do resto do citoplasma saíam muitos prolongamentos. E como era difícil de os pôr todos no mesmo plano, para ver ao microscópio, ele tinha de andar plano para cima, plano para baixo, subir e descer, e depois desenhava. Portanto, as imagens que nós temos iniciais do barral do cérebro são desenhos feitos à câmara clara, muitas vezes punham no microscópio e depois aparecia ali a imagem, e ele dizia, mas tinha de estar constantemente a subir e a descer, porque não podia, se cortasse com 3 ou 4 microns de espessura, só via um bocadinho do núcleo, e dizia, jogava que a célula não tinha prolongamentos estavam um bocadinho mais acima, um bocadinho mais baixo. Então, é uma célula a 3 dimensões, é uma célula estelar formidável, com esses tais prolongamentos, e depois eles descobriram que os prolongamentos encostavam-se uns aos outros e faziam lá assim uma coisinha de ligação, é que se chamou sinapses. Portanto, o cérebro é constituído por células isoladas, cada célula vale por ela própria, por células isoladas, mas que estabelecem com as outras células da mesma família celular, estabelecem relações de contacto. E julgávamos que as sinapses era uma coisa fixa. O cérebro estabeleceu aquela sinapse, e temos agora aqui aquele cérebro a funcionar de acordo com as sinapses que criou. Bom, depois sabemos que as sinapses fazem-se e desfazem-se. Portanto, o cérebro hoje é considerado uma estrutura extraordinariamente plástica, no sentido de ter plasticidade. E essa plasticidade é que explica que, ao contrário do fígado, que está sempre a fazer a mesma coisa, produz bilis e produz albuminas e produz fibrinogênio e tal, sempre a fazer a mesma coisa, nasce, morre a fazer aquela coisa. O cérebro é extraordinariamente, é extraordinariamente sensível às alterações, aos estímulos externos, e responde aos estímulos externos às alterações. Portanto, passamos de um conhecimento fixo, estável, morfológico, anatómico, para o conhecimento histológico. A histologia diz-nos que o cérebro tem características especiais que devem explicar as suas funções, mas nós não sabíamos, e continuamos a não saber, vamos já ver isso, nós não sabíamos como é que, de uma estimulação daquelas células, como é que aquelas células produziam o pensamento ou a cognição. Durante muito tempo, apesar de tudo, nós só podíamos ver o cérebro depois da pessoa estar morta. Ou fazíamos biópsias, fazíamos o tabular do trépano e tirávamos. Sobretudo, começou a fazer a cirurgia dos tumores do cérebro, que eram tumores sobretudo das meninges, eram tumores sobretudo das células chamadas de sustentação, das células gliais, mas não havia, nem há, tumores, verdadeiramente tumores, constituídos por multiplicação neoplástica de neurónios. O neurónio aparece, tem um ciclo de vida e morre. O neurónio é uma célula hiperdiferenciada e o neurónio nunca origina tumores cerebrais. Os tumores cerebrais não são nunca de neurónios, são tumores das células gliais, astrocytomas, oligodendrocitomas, glioblastoma multiforme, são tumores das células de sustentação, são tumores das células meninges, habitualmente felizmente benignos, meningiomas da base, meningiomas do córtex e tal, da meninge, daquela coisinha que envolve o cérebro, mas não há verdadeiros tumores de neurónio, exceto quando se desenvolvem durante a vida embrionária. E então nós temos, sobretudo no cerebelo, temos uns tumores que são originados, a criança já nasce com eles, ou morre na vida intrauterina por ter esse tumor cerebral, e esses tumores do cerebelo são feitos de neurónios, de células piramidais do cerebelo. É a única célula que ainda se divide, porque a maturação do cerebelo é mais tardia, e portanto, aquelas células, durante a vida embrionária, até ao 6º mês ou 7º mês, ainda têm possibilidade de se desenvolver, de se dividirem, de fazerem tecido, porque estão a fazer cerebelo. E então enlouquecem, chamamos assim, e em vez de fazer cerebelo, fazem globlastomas, fazem um tumor das células indiferenciadas do sistema nervoso. Bom, não vim para aqui para dar aulas de anatomia, vim para aqui para tentar dizer-lhes que progredimos muito no conhecimento cerebral, da sua estrutura, mas, como digo, sempre a partir ou de estudos no cadáver ou de estudos por biópsia de pequeníssimas partes do cérebro. Pequeníssimas partes do cérebro. É que o grande progresso resultou de nós começarmos a perceber melhor o funcionamento e a sabermos estudar o cérebro por métodos incruentos. Quer dizer, sem ir lá buscar bocados do cérebro. O
primeiro conhecimento, como todos sabem, foi de que se o cérebro trabalha, já foi demonstrado logo nos primeiros trabalhos, se o cérebro trabalha a eletricidade, é a forma como as células comunicam entre si, a forma como as sinapses vão trabalhar é por estimulação elétrica. O cérebro é um órgão elétrico e químico. Nas sinapses libertam-se substâncias que ajudam a passar a informação de um neurónio para outro neurónio receptor. Portanto, é um órgão elétrico, se é elétrico, já sabia também que o coração trabalhava a eletricidade para contrair os músculos e já se fazia o eletrocardiograma, ou seja, gravávamos em papel a forma como o coração estava a produzir eletricidade, porque nós produzimos eletricidade constantemente e dissipamos uma parte dessa eletricidade. Nesta sala há agora, é uma eletricidade muito baixinha, não dá choques mortais a ninguém, não é 200 volts, nem é para aí 1 milésimo de volts, mas todos nós estamos a emitir eletricidade. E eu agora estou a emitir muita eletricidade, por facto de estar a falar, o meu cérebro está. E se eu ligar agora aqui elétrodos na minha cabeça, muito, na altura não preciso fazer muito, não sabia bem por onde é que a eletricidade fugia, se era mais occipital, parietal ou temporal, mas é que enchiam 40, 50, 60 elétricos, são para captar voltagens, ou correntes elétricas de milésimo de ohm ou menos de bit. Bom, e transmitíamos esse impulso elétrico que vem do cérebro a um aparelhozinho que escrevia no papel. Agora já não é preciso isso, já se faz em computador. Escrevia no papel. E aquilo era o eletroencefalograma. Estava gravada a atividade elétrica das células do sistema nervoso central, das células cerebrais. A célula cerebral, e isso foi importantíssimo para a explicação da epilepsia. A epilepsia é uma crise convulsiva. A pessoa contrai os músculos todos. Nós temos uma área cerebral que comanda o movimento dos músculos. O córtex motor, está a olhar para esta mão, poder estar aqui a fazer isto. É o córtex motor, do lado direito, que está a fazer mexer a minha mãozinha esquerda. Mas está a obedecer as minhas ordens. Ele sozinho não faz nada. O que acontece na epilepsia? É que sem a pessoa dar ordem nenhuma, todo o córtex descarrega a sua eletricidade, incendeia o cérebro todo e o indivíduo está ali uns minutos com uma convulsão formidável. Aquela convulsão do epilético é para ele eliminar aquela eletricidade toda. Fazendo o eletroencefalograma ao indivíduo que tem crise de epilepsia. Quando ele tem crise de epilepsia, aquilo fica cheio de riscos. Está uma eletricidade formidável que ele está a libertar. Por isso, antigamente, os epiléticos eram considerados ou processos do demónio, ou, então, pelo contrário, pessoas extraordinárias. Realmente eles são extraordinários, conseguem libertar quantidade de eletricidade formidável. Eletroencefalograma. Era tosco, não dava grande coisa, permitia alguma coisa, saber, se, por exemplo, se o indivíduo tinha um déficit de estabilidade de base, isto podia ter crise de epiléticas ou não, mas pouco mais do que isso. O eletroencefalograma não dava para muito mais. Claro que há um efeito quase diria negativo, que como a seguir à crise epilética o indivíduo fica tranquilo durante umas poucas horas, passou a usar-se os choques elétricos, os indivíduos com esquizofrenias excessivas e tal, o eletrochoque, que é o contrário, quer dizer, a eletricidade vem da fora, obriga a crise convulsiva e depois o indivíduo fica durante um dia ou dois muito mais sossegado. Depois praticamente já não se usa o eletrochoque, a ser em casos muito especiais. Mas era usado como tratamento. O cérebro era órgão elétrico, se nós mexêssemos na eletricidade do cérebro, se calhar íamos obter alterações da função. Isto assim, a olho, não sabia. O grande progresso veio da possibilidade de nós medirmos e registarmos a forma como o neurónio inicia o seu trabalho. Ou seja, aquilo que chamam firing, como é que ele incendeia, a expressão não é correta, como é que ele se ativa. A atividade e agora cada vez mais próximo do neurónio. E já há uma possibilidade de registar a forma como o único neurónio está ativado ou está em repouso. A ressonância magnética nuclear e depois a ressonância magnética nuclear funcional. Além da tomografia, dos taques e tal, que dá para as funções grosseiras, mas não tem nada a ver com a função. Para nós sabermos que áreas cerebrais estão ativas quando eu estou aqui a fazer esta palestra, se eu estivesse ligado, e não é complicado, ligado a um aparelho de ressonância magnética nuclear funcional, podiam ver ali no ecrã que áreas do meu cérebro estavam a permitir que eu estivesse a falar. E, portanto, há aqui uma área
da fala, porque quando aquele senhor está a falar, são estas células que estão ativas, o resto está em sossego, o resto do cérebro está em sossego. Então, já havia, a partir das lesões, já havia um bocado essa ideia, muitos dos centros que foram inventados